Olá a todos. Vamos começar então a análise do Enem da questão de número 31 em sequência. Vamos lá. Vamos voltar aqui, uma questão de física. Vamos a ela. Vamos lá, meus queridos. Na questão 31, queridos e minhas queridas, é possível que um litro de gasolina, usando todo o calor produzido por sua combustão direta, aquecer 200 litros de água de 20 graus Celsius a 55 graus Celsius. Então, essa é a variação de temperatura, de 20 a 35. A gente já pode dar o valor aqui, que é igual a 35 graus a variação. É ou não é? Pode-se efetuar esse mesmo aquecimento por um gerador elétrico que consome 1 litro de gasolina por hora e fornece 110 volts a um resistor de 11 ohms, tá? Imerso na água durante um certo intervalo de tempo. Todo o calor liberado pelo resistor é transferido para a água. Considerando que o calor específico da água é 4,19 joules, grama menos 1 graus Celsius a menos 1, quer dizer que é dividido, como se fosse 4,19 joules por grama por Celsius. Tudo bem? Menos 1 é uma nova metodologia científica, nova não, né? Antiga, mas que agora é obrigatória, tá? Bom, nas provas do Enem vão cair, que é dessa forma que a ciência coloca então seus valores. Tudo bem, queridos? Considerando então que os valores de calor específico da água é igual a 4,19 joules por grama por Celsius, tem essa caloria por grama e por Celsius, aproximadamente qual a quantidade de gasolina consumida? Qual a quantidade de gasolina consumida? É isso que a gente vai ter que resolver. Tá? Consumida para o aquecimento de água obtido pelo gerador, quando comparado ao obtido a partir da combustão. Então nós temos que analisar o motor a combustão e motor elétrico. Tá? Vamos fazer essa diferenciação. Então, no motor a combustão, a quantidade de calor necessária vai ser que macete? É ou não é? É ΔT ou Δθ, tá? Variação de temperatura. Então, a quantidade de massa, bom, a gente viu que a massa é de 200 litros, dado pelo volume. Então, a gente vai considerar 200 litros, massa da água, como 200 litros, sendo como 200 quilos. Tá? A gente vai comparar diretamente e vamos, como em que macete a gente usa gramas, então vai ficar 200.000 gramas, porque quilo é 1000. Tá? 1000 vezes 200 dá 200.000. Então vai ser 200.000, eu posso escrever assim, ó, 10 a quinta. Ó. São 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então é 10 elevado à quinta. 4,19 vezes 10 10 a terceira é 19 joules, né? Então tá aqui, ó, 19 joules, 4,19, 35 joules. Então, ó, aqui tudo vai ser dado em joule, tá? Em joule. Então, qual vai ser? Vai ficar 2 vezes 4,19
vai dar em torno de 8,38 vezes 35 vezes 10 à quinta. Se você fizer a conta, a gente vai encontrar o quê? 29.330 vezes 10 à terceira. Então vai dar joules. Então vai dar 29.000 vezes 10 à terceira. Então, você põe do jeito que você preferir. Aqui no caso, 8,38 vezes 35 ia dar quanto? Ia dar 8,38 vezes 35 vai dar 293,3 vezes 10 à quinta. Você pode usar também esse valor ou esse valor, tá? Tanto faz, ou até outro, 10 à quarta. Eu coloquei agora 10 à quinta, beleza? Bom, continuando o nosso cálculo, a gente vai analisar então a potência desses motores depois. Aqui no caso, agora, vamos analisar qual seria então a potência elétrica. Lembrando que o motor a combustão tem que aquecer a água, o motor elétrico também. Então vamos lá. P, a gente tem a voltagem, não tem? Qual é a voltagem? É U. E temos a resistência, então a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. PU ao quadrado sobre R. Tá bom? Então vai ficar, potência eu não sei, é 110 ao quadrado sobre 11 ohms. Tá? Watts. Potência sempre dada em watts. Bom, a resposta aqui vai ser 1.100 watts. Bom, que vai dar 110 vezes 110 sobre 11. Então a gente pode fazer essa conta. 110 vezes 110 dá 12.100. 12.100 dividido por 11, que vai dar exatamente 1.100 watts. Bom, o primeiro cálculo a gente já encontrou. Agora eu preciso achar a potência do motor a combustão. Potência vai ser o quê? A quantidade de calor sobre o tempo. Quantidade de calor eu já tenho, 293,3 vezes 10 à quinta joules sobre 1.100 watts. Tá? Aqui eu poderia colocar 1,1 vezes 10 à terceira. Então vai ficar 293,3, 10 à quinta, sobre 1,1 vezes 10 à terceira watts. Então, fazendo os cálculos, a gente vai encontrar 26.603. Deixa eu ver aqui. A potência já foi dada, né? Então, peraí. Vamos refazer o cálculo. Aqui é potência, né? Então, aqui, só aqui que eu errei, né? A gente vai ter que colocar assim. Aqui, só aqui que eu me distraí. Aqui é ΔT e a potência é 1.100 watts. Então vai ficar o quê? ΔT vai passar para cá multiplicando e o P passa para cá dividindo. Então vai ficar 293,3 vezes 10 à quinta joule sobre 1. Se eu dividir isso por 1.000 vai dar 1,1 vezes 10 à terceira. E aí vai dar 26.663 segundos. O ΔT. 26.663 segundos. Como uma hora, em cada hora, ó, por hora, é gasto 1 litro de gasolina. Beleza? Por consequência, meus queridos, o que eu posso tirar disso? Eu posso dividir isso por 3.600. Uma hora
tem 3.600 segundos. Por quê? Porque 60 minutos tem 60 segundos. Então, multiplicando os dois dá 3.600. Então, se eu dividir isso tudo por 3.600 segundos, eu vou encontrar o valor em horas, que será igual a aproximadamente 7,4 horas. Agora eu respondo a questão. A quantidade de gasolina consumida é igual para os dois casos? Não. B, a quantidade de gasolina consumida no gerador é 2 vezes? Não, é 7 vezes. Por quê? Vai ser 7,4 horas, então vai dar 7,4 litros. C, a quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 2 vezes menor? Não. D, a quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 7 vezes? Então é aproximadamente, né? Então é D. Tá? E E, a quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 7 vezes menor? Não, 7 vezes maior. Então a letra D, resposta do nosso exercício. Finalizada então, a gente comparou potência, a quantidade de calor pela potência do motor elétrico e achamos a resposta. Beleza? Maravilha! Vamos continuar. Questão 32. Essa questão, vou te falar, é bem difícil montar na hora da prova, tá? Questão difícil. Dá para fazer, mas esse é o tipo de questão que você vai deixar por último, tá? Esse é o toque que eu te dou. Questão 32, vamos lá. O progresso da tecnologia introduziu diversos artefatos geradores de campos eletromagnéticos. Uma das mais empregadas invenções nessa área são os telefones celulares e smartphones. As tecnologias de transmissão de celular, atualmente em uso no Brasil, contemplam 2 sistemas. O primeiro deles é o operado entre as frequências de 800 MHz e 900 MHz e constitui os chamados sistemas TDMA e CDMA. Já a tecnologia GSM ocupa a frequência de 1800 MHz, beleza? Considerando que a intensidade de transmissão e o nível de recepção do celular sejam os mesmos, então a transmissão é a mesma. É usada então, a gente vai sempre considerar a distância até o celular, tá? E a intensidade é dada pela potência 4πd ao quadrado. Então vai ser a potência é dada em watts sobre a distância π, 4π, ou seja, ela é circular, tá? Então a antena está aqui, as ondas vão em todas as direções. E com a distância ele decai. A intensidade do sinal decai com a distância. Beleza? A gente já sabe disso, né? Acontece isso quando a gente fica muito longe das antenas retransmissoras. Se a intensidade do sinal e o nível de recepção é o mesmo, se o engenheiro tiver que escolher entre as duas tecnologias para obter a mesma cobertura, levando em consideração apenas o número de antenas em uma região, ele deverá escolher a tecnologia GSM, pois é a que opera em ondas de maior comprimento de onda. Não. A intensidade é a mesma, o nível de recepção é o mesmo. Tecnologia TDMA e CDMA, pois é a que apresenta efeito Doppler. Foi falado isso? Não. Tecnologia GSM, pois é a que utiliza ondas que se propagam com maior velocidade. Não falou da velocidade, a velocidade é da luz. Aproximadamente 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Velocidade da luz. Tá? Velocidade da luz. Velocidade é a mesma. D. Qualquer uma das duas, pois as diferenças nas frequências são compensadas pelas diferenças no comprimento de onda. Não. Também não é isso. E. Qualquer uma das duas, pois nesse caso as intensidades decaem igualmente, da mesma forma, independente da frequência. Então a intensidade cai, que é dada pela potência, 4π, que é a área circular, e a distância ao quadrado, tá? Então tá aí, como se fosse um raio, né?
Então tá aí representado, letra E, resposta, letra de Eberhard, beleza? Então o celular ele decai em intensidade do sinal com o quadrado da distância 4π d ao quadrado, então a distância vezes 4π ao quadrado, então a potência vai caindo do sinal, beleza? Questão agora 33. Então, questão 33. Vamos lá. Questão de biologia. Que legal. Vamos lá. Os ratos perosmíscicos polionotos encontram-se distribuídos em ampla região na América do Norte. Aí nos Estados Unidos, o estado do Alabama e da Flórida. Já morei aqui, né? Na Flórida. A pelagem de ratos dessa espécie varia do marrom claro até o escuro. Então vamos lá ver a pelagem. Ó. Marrom claro, marrom escuro. Até escuro. Sendo que os ratos de uma mesma população têm coloração muito semelhante. Em geral, a coloração de pelagem também é muito parecida à cor do solo da região em que se encontram, que também apresenta variação de cor, distribuída ao longo de um gradiente sul-norte. Sul-norte. Bom, na figura encontram-se representadas 7 diferentes populações de P. polionotus. Cada população é representada pela pelagem do rato por uma amostra do solo, por uma posição geográfica do mapa. Não é que bate mesmo? O solo ele é um ótimo meio de seleção natural. As aves que vão tentar matar os ratos são enganadas quando o rato tem uma semelhança. Então, ratos escuros num solo claro vai morrer mais rápido, então vão sobrar os claros. Num solo escuro, os claros vão morrer mais rápido e por isso ficam mais os escuros. Seleção natural. O mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores de pelagem e substrato. Então, o texto foi feito Natural Selection along an Environment Gradient, a Classic Climb in Mouse Pigmentation. Então, seleção natural ao longo do ambiente de gradiente ambiental. Um clássico demonstração de pigmentação de ratos. Alimentação. Então, o mecanismo evolutivo envolvido na associação da cor de pelagem de substrato. A alimentação, pois os pigmentos da Terra são absorvidos e alteram. Não foi falado isso, eu não sei. B. O fluxo gênico. Isso é Lamarck também, né? Não necessariamente a alimentação vai envolver a pele, né? A cor da pele. B. O fluxo gênico entre as diferentes populações que mantém constante a grande diversidade interpopulacional. Então não é um fluxo gênico, porque alguns já não estão mais cruzando entre si, estão distantes. C. A seleção natural, que nesse caso poderia ser entendida como sobrevivência diferenciada em indivíduos com características distintas. Verdadeiro. Os claros sobrevivem no ambiente claro, os escuros no ambiente escuro do solo. A mutação genética, que em certos ambientes, como o do solo mais escuro, tem maior ocorrência. Não sei a ocorrência dessa mutação, então não sei dizer. Está errado. E. A herança das caracteres adquiridos, isso é Lamarck. Capacidade de organismos se adaptarem, isso o Lamarck não dizia. Capacidade de se adaptarem a diferentes ambientes, transmitirem suas características genéticas aos descendentes. O Lamarck nem sabia o que era genética, né? Então tá errado, né? Beleza? Mecanismo evolutivo, seleção natural, que a gente sabe, que a gente considera hoje, né? Letra C. E é o que está mais correto, é óbvio. A evolução ela é real. Os vírus mudam, né? Então só lembrando, Charles Darwin, 1809 a 1882, e o Wallace também falou disso, né? Ele, se não me engano, é de 1822, morreu em 1919, eu não lembro mais. Beleza? Bom, você tem que lembrar que ambos fizeram então a ideia de seleção natural. Os mais aptos deixam mais descendentes. Esse é o resumo máximo que a gente pode ter.
se adaptam melhor, são mais adaptados ao ambiente em que estão. Beleza? Vamos lá, questão 34. Na questão 34, o lixo orgânico de casa, constituído de restos de verduras, frutas, legumes, cascas de ovos, aparas de grama, entre outros, se for depositado nos lixões, pode contribuir para o aparecimento de animais e de odores indesejáveis. Entretanto, a sua reciclagem gera um excelente adubo orgânico, excedente, né? Que pode ser utilizado no cultivo de hortaliças frutíferas e plantas ornamentais. A produção do adubo, ou composto orgânico, se dá por meio da compostagem, um processo simples que requer alguns cuidados especiais. O material é acumulado diariamente em recipientes próprios, deve ser revirado com auxílio de ferramentas adequadas semanalmente, de forma homogeneizada, deixar por igual. E é preciso também umedecê-lo periodicamente. O material de restos de capina pode ser intercalado entre uma camada e outra de lixo de cozinha. Por meio desse método, o adubo orgânico estará pronto em aproximadamente 2 a 3 meses. Ciência Hoje, 2008. Essa revista é importante para ler, viu? Suponha que uma pessoa desejosa de fazer um próprio adubo orgânico tenha seguido o procedimento descrito no texto, exceto no que se refere ao umedecimento periódico do composto, exceto umedecimento. Então quer dizer que você tira o umedecimento. Nessa situação, o processo de compostagem iria produzir intenso mau cheiro? Não, se você deixa ele seco, ia secar e não ia cheirar. O adubo não ia cheirar tanto. B, o adubo formado seria pobre em matéria orgânica que não foi formada. Não, seria rico. C, a falta de água no composto vai impedir que micro-organismos decomponham a matéria orgânica. Verdadeiro. Elas não se reproduzem, as bactérias interrompem a quebra dessa matéria orgânica. D, a falta de água no composto iria elevar a temperatura da mistura. Não, tem nada a ver com a água, não tem nada a ver com a temperatura aí no caso. Apenas micro-organismos que independem de oxigênio, alguns dependem, né? Então, a letra C, resposta do nosso exercício. Vamos fazer mais um. Vamos lá, então a resposta é a letra C. Importante o adubo orgânico. Tem que tomar cuidado só com o alimento. Ele tem que ser muito bem lavado depois, porque tem cocô, tem substâncias bacterianas lá que podem causar problemas, tá? Nem tudo que é orgânico é melhor, tá? Tem que tomar cuidado. Na Alemanha morreram centenas de pessoas num vilarejo há 2 anos atrás com cocô de porco. Fizeram adubagem com cocô de porco e não trataram direito esses dejetos. Causou a mortalidade de várias pessoas. Uma bactéria, Staphylococcus aureus, de Escherichia coli, né? E outras. Bom, a 35 só representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considere determinada região cuja insolação, potência solar incidente na superfície é de 800 watts por metro quadrado. Cada metro quadrado você tem lá 800 watts. Uma usina termosolar, ou seja, que recebe a luz do sol e converte isso em energia térmica, depois é convertido para girar um gerador e gerar energia elétrica, utiliza concentradores solares parabólicos, ou seja, espelhos, que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Esses coletores solares parabólicos, como uma antena parabólica, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada em um receptor de forma de cano, aquece o óleo contido em seu interior a 400 graus Celsius. O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizado em uma caldeira. O vapor de alta pressão movimenta a turbina, acoplado a um gerador que gera energia elétrica. Indução eletromagnética. Considerando que a distância entre a borda inferior,
e a borda superior é de 6 metros. Beleza? De largura, que focaliza o receptor de 800 watts por metro quadrado, de radiação proveniente do Sol, que o calor específico da água é 4.000, calor específico da água, 4.200 joule por quilograma por Celsius, tá? Então, o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 metro cúbico de água, equivalente a 1 tonelada, a 20 graus Celsius para 100 graus Celsius em 1 hora. Em 1 hora estará entre. Então, para elevar, então qual o comprimento linear? Então, eu quero saber o comprimento linear em metros do coletor solar. Beleza? Bom, tem como calcular isso sim. Primeiro eu vou usar o que macete. Então vamos lá. Que macete. Delta θ é a temperatura final menos temperatura inicial. Então é 100 menos 20 graus Celsius. Que dá 80. A massa, como ele está falando que é 1 tonelada, então são 1.000 litros, né? 1.000 litros a gente vai utilizar litro aqui. 1.000 quilos, né? Então vamos lá. Então que macete é igual a 1.000 vezes 4.200 vezes 80 graus Celsius. Aqui é litro, aqui é joule por quilograma Celsius menos 1. Se você cortar tudo, vai sobrar só Celsius. Eu vou colocar quilo. Quilo corta. Celsius corta com Celsius, só sobra joule. Então vai ficar, fazendo a conta, 336 vezes 10 a sexta joules. Tá? Vamos fazer o cálculo juntos? 4.200 com 1.000 vai dar, então vai dar 4.200.000. Então vai 4,2 vezes 10 a sexta, vezes 8 vezes 10 a 1. Então aqui, vou pôr 80 logo para não ter problema, né? Põe 80 aqui, ó. Então vai dar 336 vezes 10 a oitava, tá? 0, 6 vai 1, 33. Tem uma vírgula, 336 vezes 10 a sexta joule. Bom, agora tem que comparar o tamanho com a potência. Então a potência dissipada, ó. Potência dissipada será potência igual a Q delta T. Tá? Só que aqui eu vou poder colocar a medida já que eu vou ter aqui, que é 6 vezes L. Não é? Que é o comprimento. Então já vamos fazer aqui tudo junto. Ó. Então vamos lá. Então vai ficar 336 vezes 10 a sexta joules sobre ΔT, que é 3.600 segundos, que é 1 hora, vezes 6 vezes L. Tá? Esse é o comprimento então que eu vou encontrar. Fazendo todos os cálculos, tá certo? A potência é igual a quanto? 800 watts por metro quadrado. 336 vezes 10 a sexta joule. Tá? Aqui vai dar 3.600 segundos vezes 6 vezes L. Eu vou isolar L. Vou passar então o L para o outro lado e o 800 para cá. Então vai ficar 336 vezes 10 a sexta. 800 vezes 3.600 vezes 6.
Fazendo todas as contas, a gente vai encontrar aproximadamente 19 metros. Caramba, professor, é isso tudo aí? Para facilitar o cálculo, ó, 336 vezes 10 a sexta. Aqui você coloca 36 vezes 8. Vai dar 48, vai 1. Dá 278. Você tem 4 casas, então 10 a quarta. Tá? Vezes 6. Mais 278 vezes 6. 48. Aqui eu já... 4. Aqui vai dar 42 mais 4, 46. Vai 4, 28. Vai dar... Aqui eu dou 1, 0 para conseguir fazer a conta. Vai ficar 10 a quinta. E aqui vai ficar 2.868 vezes 10 a quarta. Corta. Aqui eu vou encontrar então 1,9 vezes 10 a 1, que vai dar aproximadamente 19 metros. Beleza? Então a resposta correta vai ficar entre 15 e 21 metros. Resposta letra A. Tá bom? Então a gente respondeu até a 35. Viemos então desde da 31. Da 31. Questão 31 até a questão 35. Beleza? Então vamos encerrar esse primeiro bloco. Eu vou papar um pouquinho, vou comer. E na próxima aula a gente continua. Beleza? Grande abraço. Espero que vocês tenham entendido essas questões de cálculo. Normalmente você vai deixar sempre por último, são as mais difíceis. Faça primeiro aquelas de leitura. Não se esqueçam disso que eu estou falando. Não se esqueça. Cálculo é por último. Beleza? Grande abraço. Até lá.